Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Com alegria nós nos reunimos na casa do nosso Deus para prestar culto de adoração ao seu nome, neste domingo, que é um domingo especial no calendário da igreja, domingo em que nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante, mais um aniversário desse tempo em que Deus, por meio da sua palavra, renova a sua igreja e a aproxima do seu coração, a aproxima da sua vontade. Quero convidar os irmãos a ficarmos de pé. Hoje a nossa saudação inicial é responsiva, então nós a fazemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Criador do céu e da terra. Amém. Convido os irmãos a abrirmos as Bíblias no Salmo 34. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 8 e de 19 a 22. Salmo 34, a gente meditou nesse salmo na oração nos lares na sexta-feira, salmo de ação de graças, pelo livramento dado por Deus a Davi. Salmo 34, de 1 a 8 e de 19 a 22, leitura responsiva. Louvemos ao nosso Deus. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Amém. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. No tempo da Reforma, Martinho Lutero pegou esta ideia, na verdade a ideia do Salmo 46, para dizer que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nós vamos cantar essa segurança que nós temos, de que feliz é o homem que se refugia no Senhor, cantando que Ele é o nosso castelo forte, hino 409 do nosso inário. Pai querido, Deus bondoso, nós queremos te dar graças, porque tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Graças te damos porque feliz é o homem que te confia, e confiamos, ó Pai, que quem
em Ti deposita a confiança, quem em Ti depende de Ti depende para a salvação, não será envergonhado. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós no nosso cotidiano, muito obrigado porque o Senhor dirige a história da Tua igreja, a história do Teu povo, e no devido tempo Tu nos chamas de volta para sermos um povo que sempre se reforma segundo a Tua palavra, ó Pai. Concede que nós andemos sempre segundo o caminho que estabelece a Tua palavra, a Tua vontade, ó Pai, e que assim glorifiquemos o Teu nome. Seja o Teu nome engrandecido pela Tua igreja nesta noite, recebe o nosso louvor, a nossa ação de graças, os nossos hinos e cânticos. Fala conosco por meio da Tua palavra que será lida, pregada, cantada, sacramentada na ceia do Senhor, ó Deus. Que nós sejamos edificados e transformados à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso modelo e cabeça, por quem oramos. Amém. Os queridos podem sentar. Jó 42, de 1 a 6, a gente vem numa sequência de leituras no livro de Jó, que se encerra nessa noite também. Jó 42, de 1 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor, leitura do Antigo Testamento, que a liturgia propõe para hoje. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei, eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Amém. Então Jó, depois de se queixar com Deus, de brigar com Deus por causa de tudo que aconteceu, de todas as adversidades que ele teve que enfrentar na vida dele, é confrontado pelo próprio Deus. E depois de ser confrontado por Deus, que pergunta para ele: olha, onde é que você estava quando eu estava lançando o alicerce da terra? Onde você estava quando eu estava estendendo a cortina estrelada no céu? Você acha que você sabe de alguma coisa, rapaz? E Jó entende o tamanho, né, da briga que ele estava comprando e o tamanho do Deus com quem ele estava comprando essa briga. Então Jó responde ao Senhor: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, que ninguém pode frustrar os seus planos. O Senhor perguntou: quem que é esse que está perguntando com tanta arrogância? Sou eu. E eu me arrependo, Senhor, de achar que eu entendo mais, que eu sei o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Então Jó se vê confessando a sua insensatez, confessando que ele achava que sabia o que era melhor para a própria vida. E não somos nós todos Jó? Quantas vezes a gente se pega achando que, não, se fosse eu no lugar de Deus eu faria diferente, né? Na minha vida mesmo, se eu pudesse escolher, teria sido diferente. Mas nós temos essa sabedoria, nós temos condição de saber o que é melhor para nós, sendo que a gente não sabe o que vai acontecer nessa noite depois que a gente deitar na cama? Então nós somos convidados também a, como Jó, confessar que às vezes a gente dá uma de arrogante, às vezes a gente fala o que não deve, às vezes a gente pensa o que não deve. Tenhamos um momento de oração silenciosa, oração de confissão de pecados, e em seguida nós teremos uma oração de confissão. Oremos. Pai de misericórdia, Tu que és todo-poderoso e Criador do céu e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade e confessamos, Senhor, que muitas vezes temos pensamentos que são arrogantes. Às vezes pensamos que sabemos mais que o Senhor e que nós poderíamos escolher melhor o caminho da nossa vida. Esse foi o erro dos nossos primeiros pais, achar que poderiam escolher seu próprio caminho sem a Tua ajuda. E nós continuamos culpados disso, ó Pai. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que nós aprendamos a nos submeter à Tua vontade,
para que nós aprendamos que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, é o melhor para as nossas vidas, ainda que no momento nós não possamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa a nossa insensatez, a nossa ignorância, os pecados que às vezes cometemos sem nem perceber. Absolve-nos das faltas que nos são ocultas, ó Pai, e que pelo poder do Teu Espírito nós aprendamos a andar como o Senhor Jesus, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós não precisamos passar por essa morte graças a Ele, mas recebemos da sua vida e nós somos gratos por isso. E em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, pedindo o perdão dos nossos pecados e novidade de vida na Tua presença. Amém. Hebreus 7, de 23 a 28, texto que nos traz a declaração do perdão. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que Ele, Jesus, vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Ele vive para sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como Ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, Jesus, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento o seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém. Graças a Deus, nós temos um sacerdote que intercede por nós e por meio dele nós temos a salvação. Jesus perdoa todos os nossos pecados. Fiquemos de pé. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe todos os vossos pecados e vos conserve por sua graça no caminho da vida eterna. Amém. Perdoados dos nossos pecados, temos paz com Deus, paz que nós estendemos ao nosso próximo. Façamos isso agora saudando-nos com a paz do Senhor. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vem à frente e nos conduz em cânticos de louvor. Nesse momento possamos louvar ao nosso Deus em espírito e liberdade, reconhecendo que a gente veio aqui para adorar Ele, que a gente veio aqui para se prostrar e dizer que Ele é Deus, dizer que Ele é amável, digno e quanto maravilhoso para nós.
Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, e eu convido os irmãos à leitura dos versos 11 a 17. Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sobre os meios de graça. Queremos falar sobre os sacramentos, sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor. Colossenses 2, de 11 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Oremos uma vez mais. Deus Todo-Poderoso, envia o Teu Santo Espírito aos nossos corações para nos guiar e dirigir segundo a Tua vontade, para nos consolar em nossas tentações e provações, para nos defender de todo erro e nos guiar a toda verdade, de modo que, inabaláveis na Tua fé, cresçamos em amor e boas obras e alcancemos a vida eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, qual vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Às vezes é motivo de piada, de mau gosto ou de bom gosto, dependendo de quem conta e de como conta, de qual seria a reação dos familiares e dos amigos se no meio de um velório, de repente o morto acorda e se levanta. Imagina a cena. Hoje pela manhã, na escola dominical, a gente passou por João 11, que é o texto da ressurreição de Lázaro. Um acontecimento impressionante, o maior de todos os milagres de Jesus, dos seus feitos poderosos em seu ministério terreno, antes dele morrer e ressuscitar e subir aos céus. Jesus se mostrou, até aquela parte do Evangelho de João, que ele era a sabedoria criadora de Deus, que ele veio doar a água da vida, que ele veio ser a luz do mundo, que ele tinha vida para dar, e ele dava a vida pelas suas ovelhas, sendo o bom pastor que é, uma vida que se traduz também em curas que ele opera em favor daqueles que pedem, e naquele momento até a ressurreição de um morto. Então Jesus é o Senhor da vida. Mas no nosso texto, no texto que nós acabamos de ler, o morto que se levanta no meio do velório somos nós. Deus nos deu vida juntamente com Cristo por meio da cruz, para nos oferecer liberdade, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos nas nossas transgressões, na incircuncisão da nossa carne. A gente vai reler o texto numa tradução mais tranquila, né? A tradução do Almeida é puxada nesse texto, em Paulo geralmente ela é, mas a gente vai reler explicando numa versão mais simples, daqui a pouquinho. Mas o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo? Qual que é o contexto desse texto que a gente acabou de ler? A carta é escrita para a igreja de Colossos, e Colossos é uma cidade que já tinha sido grande, já tinha sido rica e importante, mas no tempo de Paulo, no tempo bíblico, já era uma cidade secundária. Ela perdeu importância para Laodiceia e Herápolis, que eram cidades maiores e mais ricas, mas era uma região bastante rica, uma região de agronegócio, uma região onde se plantava figos, onde se plantava azeitona,
onde se produzia lã, e não apenas lã bruta, mas se beneficiava lã tingida de vermelho, uma lã chique, né? Então, produto de alta qualidade, de alto valor agregado. Então o dinheiro circulava naquela região. Mas Colossos não é mais o que era antigamente. Nessa região havia uma colônia judaica grande, importante, mas na cidade de Colossos a maioria era de gentios. E essa maioria se reflete também naquela igreja, uma igreja que tem muito mais gentios, não judeus, do que judeus. Essa cidade, por fim, acabou, né? Ela não existe mais, e as ruínas só foram encontradas em 1835, praticamente anteontem, em termos de história. Ela fica na Turquia, 5 quilômetros de uma cidadezinha que chama Ronás. Muito bem, essas igrejas, as igrejas dessa região de Colossos, Laodiceia e Hierápolis também, não foram plantadas por Paulo. Paulo não passou por estas cidades especificamente, mas elas são fruto do trabalho de Paulo na capital da região, Éfeso. E elas foram organizadas depois por Epáfras, que era colaborador de Paulo, assim como outras igrejas da região. Mas Paulo se sentia responsável por esses irmãos, e por isso ele lhes escreve, e lhes escreve de maneira terna, de maneira carinhosa, dizendo que a sua prisão, e Paulo estava na cadeia quando ele escreve essa carta, a sua prisão e os seus sofrimentos são por vocês, são para o bem de vocês. Epáfras então foi visitar Paulo na cadeia para levar notícias de como é que andavam as igrejas e acabou preso junto. Então eles enviam Onésimo, que era um escravo fugido de Filemon, e Filemon era membro da igreja de Colossos. Então ele leva duas cartas, ele leva Colossenses e ele leva a carta para Filemon, que também está na nossa Bíblia. Filemon é uma carta pessoal de Paulo pedindo a alforria do Onésimo, e a carta aos Colossenses ele escreve para corrigir alguns probleminhas, alguns ensinos errados que estavam entrando naquela igreja. Não tem muitos detalhes do que seriam esses ensinos errados, apenas que havia novas filosofias e propostas de práticas, de regras, que talvez seriam necessários para aprofundar a vida espiritual daqueles irmãos. Em Colossenses 2,8, Paulo vai dizer: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, com invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Então o que a gente sabe desses ensinos esquisitos que estavam entrando na igreja é isso, né? Filosofias vazias, invenções humanas, coisa que não vem de Jesus. Qual é a resposta e o remédio de Paulo para a igreja? É lembrá-los dos fundamentos da fé cristã, é lembrar que tudo que a gente precisa para a nossa vida espiritual a gente já encontra em Jesus, que o plano secreto de Deus desde sempre foi salvar tanto judeus quanto gentios, e principalmente aquilo que é o miolo do Evangelho, o cerne do Evangelho, que por meio da cruz de Cristo nós recebemos o perdão dos pecados e a libertação da nossa natureza humana, que é corrompida pelo pecado. Então, com base nesse texto que a gente acabou de ler, eu proponho o seguinte tema para essa mensagem: Jesus nos oferece liberdade. Jesus nos oferece liberdade. Em primeiro lugar, ele nos oferece liberdade por meio do batismo. Os versos 11 e 12 eu vou reler numa tradução mais simples. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física. O que era circuncisão mesmo, pastor? No judaísmo, em alguns povos vizinhos também, era aquilo que hoje nós conhecemos como a cirurgia da fimose, né? Aquela pelezinha do órgão masculino que é cortada, aquele excesso de pele que é retirado. E simbolicamente isso representava abrir o mais íntimo do seu ser para Deus. Você não tem nada escondido de Deus, é isso que simbolizava essa cirurgia. Então,
a linha judaizante, né, aqueles irmãos que acreditavam que a lei de Moisés precisava continuar sendo seguida pelos cristãos, vão enfatizar que, olha, precisa continuar circuncidando sim, até quem não é judeu de nascença, até quem é gentil precisa fazer isso. Então eles propunham isso para todos os cristãos, para que houvesse salvação, para que houvesse libertação dos pecados, para que houvesse pertencimento ao povo de Deus, porque a circuncisão representava no Antigo Testamento o pertencimento ao povo de Deus. Era assim que se verificava quem pode participar da Páscoa ou não, que era a refeição de comunhão do povo de Deus no Antigo Testamento. Se fosse circuncidado podia, se não fosse não podia, era simples assim. Então esse descobrir do nosso ser mais íntimo diante de Deus, Paulo está dizendo, em Cristo vocês já receberam isso, o coração de vocês já foi aberto inteiramente para Deus, não por uma cirurgia física, mas espiritual. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Em Cristo vocês já foram circuncidados, não precisa entrar na faca de novo. Nosso íntimo já foi descoberto para Deus. A cobertura da carne, e Paulo está usando aqui carne com aquele sentido da nossa natureza caída, da nossa tendência para o pecado, essa carne foi removida e o domínio da nossa natureza humana sobre nós também. Então, a nossa situação antes era, não posso deixar de pecar. Agora, eu posso deixar de pecar. Ainda estou sujeito a pecar, mas Jesus nos dá a possibilidade de vivermos uma vida nova, afastada desse controle que a carne exerce, né, desse domínio que o pecado exerce, que a gente inevitavelmente peca o tempo todo. Agora a gente pode resistir ao pecado. Como Cristo faz isso? Como Cristo faz essa cirurgia espiritual em nós? Se antigamente era por meio da faquinha do sacerdote, da tesourinha do rabino, como eles fazem hoje. Como Cristo faz isso? Por meio do batismo. O batismo, Paulo vai usar uma figura aqui para dizer que é o funeral do velho homem. Vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida. Então, o velho homem morreu, foi enterrado, e é o parto, o batismo é ao mesmo tempo o sepultamento do velho homem e o parto do novo homem, um novo homem que agora é dotado da vida da ressurreição de Cristo. Pastor, mas a gente não passa a pertencer a Cristo na hora que a gente se converte, né? Porque às vezes, dependendo da nossa história de vida, a gente se converte e lá depois a gente vai fazer um curso, a gente vai estudar e depois é que a gente vai ser examinado pelo conselho e vai ser batizado e vai fazer a nossa profissão de fé. Então, como é que fica esse meio do caminho? Como é que fica esse meio do caminho? E a gente pode ilustrar isso com o processo de adoção no direito brasileiro. Por quê? E todo mundo que você conversar que adotou alguém, vai dizer que essa filiação, a filiação adotiva, nasce no coração muito antes do juiz bater o martelo para averbar na certidão de nascimento que, não, os seus pais são esses aqui. Muito antes, naquele momento que a família conhece aquela criança, conhece aquela pessoa que vai ser adotada, a filiação já nasce ali no coração. Mas a gente sabe que no papel e no direito o que vale é a certidão de nascimento. Da mesma forma, o batismo remove a nossa filiação antiga e averba a nossa filiação divina. E assim, nesse momento, nós somos incorporados à família da fé. Mesmo que no coração do Pai e no nosso coração, isso já possa ter acontecido um pouquinho antes. Pastor, mas então por que a gente batiza criança? Porque, e justamente porque, no sistema do Antigo Testamento, as crianças também eram circuncidadas. No 8º dia de vida já era circuncidado o judeuzinho. E Paulo vai fazer aqui esse paralelo da circuncisão com o batismo, que é o que a gente usa. A nossa teologia vai se apoiar principalmente nisso. Qual que era o sacramento de entrada na antiga aliança? Circuncisão. Qual que era o sacramento de permanência na antiga aliança? A Páscoa. Qual que é o sacramento de entrada na nova aliança? O batismo. Qual que é o sacramento de permanência na nova aliança? A Santa Ceia. Então, a nossa fé não é uma fé que é individualista, né? Ah não, quando ele crescer ele vai decidir se ele quer ser da igreja ou não.
A gente deixa os nossos filhos tomar esse tipo de decisão sozinhos? Deixa que ele escolhe o nome dele quando ele for maiorzinho, deixa que ele escolhe se ele toma vacina ou não quando ele for maiorzinho. A gente não faz isso. A gente não faz isso nem com uma coisa mais banal, tipo assim, deixa ele escolher o time dele quando ele for maiorzinho. Não, de neném ele já ganha a camisa do time, né? O macacãozinho do time do pai. A gente não deixa o filho escolher nem isso. A gente vai deixar ele solto no mundo com relação à fé? Não. A nossa fé não é individualista, deixa que ele escolhe depois, não. A nossa fé é familiar. A nossa fé é familiar. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, vai dizer: olha, pois para vós outros é a promessa, para vós, para vossos filhos e filhas, e todos os que ainda estão longe, aqueles que o Senhor ainda vai chamar. A nossa fé é familiar, nós somos incorporados a uma família da fé, e por isso a gente não deixa a criança solta, mas a gente batiza e educa na fé, porque nós consideramos que o batismo não é simplesmente um símbolo do nosso novo nascimento. O batismo é meio de graça. Por meio do batismo, o nosso texto diz, nós somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. Nós temos o nosso coração operado e tirada aquela carne podre, aquela carne que nos impulsionava para o pecado. Nós cremos no poder do batismo. Nós cremos no poder do batismo. Então o batismo não é um símbolo vazio, mas ele é o caminho pelo qual Jesus nos oferece liberdade. Em segundo lugar, Jesus nos oferece liberdade por meio da Santa Ceia. Isso a gente vê nos versículos 13 a 15, que diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Então, se o batismo nos traz para dentro da vida de Jesus, a Santa Ceia nos traz de volta ao fundamento dessa nova vida, que é a cruz. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida, perdoando os nossos pecados. Como? Como Ele fez isso? Jesus pegou o escrito de dívida, a nossa nota promissória, pegou aquilo que constava todas as acusações contra nós, cada um dos nossos pecados, Ele pegou e cravou na cruz. E cravou na cruz. A dívida que era nossa, Ele assumiu no seu próprio corpo. Não existe mais dívida, não existe mais condenação. Ele pagou com sangue, Ele pagou com o rasgar da sua carne pelos pregos, pelo rasgar da sua carne pela coroa de espinhos. E esse perdão de dívidas, que nos é dado pelo sangue de Jesus na cruz, ele é celebrado, ele é atualizado, ele é trazido de 2000 anos no passado para o dia de hoje, para o nosso momento presente, quando a gente participa da Santa Ceia. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E de maneira muito sábia, a forma que Jesus escolheu para a gente recordar a nossa salvação e atualizar a nossa salvação para o presente, não é fúnebre, não é um ato de bebê ou morto, é antes uma festa de família em torno da mesa, é uma celebração da vida. Calvino, nosso reformador, e a nossa confissão de fé, tratam a Santa Ceia não apenas como um memorial. Sim, a gente se lembra da morte de Jesus, a gente se lembra da cruz, enquanto a gente come e bebe do pão e do vinho. Mas não é um teatro que a gente faz imitando os gestos de Jesus na ceia, cortando o pão e levantando o cálice. É uma verdadeira atualização, né? No grego uma anamnese daquele momento. É um meio pelo qual o poder daquele momento, o poder da cruz, nos atinge em cheio. De tal forma que, diz Calvino, curas e outros milagres podem acontecer quando a gente está recebendo a Santa Ceia. Esse é o tamanho do poder
do sacramento, é o tamanho do poder lá da cruz. O poder da Santa Ceia não está no pão, não está no vinho, não está nas palavras que o pastor ou o padre falam na hora de consagrar os elementos. O poder da Santa Ceia está lá na cruz. Então a Santa Ceia não aponta para a última ceia de Jesus, para aquele momento em volta da mesa, mas aponta para o momento da cruz. E todo aquele poder, toda aquela glória invertida, porque na verdade a cruz era vergonha naquele tempo, mas Jesus inverte essa lógica e se torna o rei que é entronizado na cruz. Jesus pega tudo aquilo e canaliza para nós nesse momento, nesse pedacinho de pão e nesse gole de vinho que a gente toma. Não importa a quantidade. Ah, pastor, mas antigamente a Santa Ceia era uma refeição completa, era uma janta completa que todo mundo podia, e tinha às vezes gente que saía até meio tonta de tanto vinho que tinha. O importante não é a quantidade. Assim como no batismo a quantidade não é importante, a quantidade de água não é importante, na Santa Ceia o importante não é a quantidade de pão e a quantidade de vinho que a gente toma, é o poder daquele momento que é canalizado para nós. O poder da vida de Jesus, o poder da sua salvação, o poder do seu corpo e do seu sangue, são trazidos para o momento presente, para a vida de cada um de nós. Existia toda uma discussão na Idade Média, que o pão se tornava carne e o vinho se tornava sangue. O gosto continuava o mesmo, mas eles se transformavam. A discussão na Idade Média era essa. Outros vão dizer que não, é só um símbolo, é só um memorial, é só um teatrinho que a gente faz para lembrar de Jesus. Calvino vai dizer o seguinte: não tem transformação, o negócio é, nós vamos cear na presença de Jesus, não é Ele que desce e vem, não é Ele que desce do céu e vem para a terra se fazer presente no pão e no cálice, somos nós que somos elevados à presença dEle no céu. A Santa Ceia é um momento em que o céu e a terra se tocam. Essa é a beleza do sacramento, essa é a beleza da ceia do Senhor. Mais do que uma recordação do sacrifício de Jesus, a Santa Ceia é trazer para a nossa boca, é trazer para o nosso paladar e para a nossa memória, que essa salvação não é amarga. Na Páscoa do Antigo Testamento, eles comiam o cordeiro com ervas amargas, para se lembrar da dureza da escravidão, de tudo que eles passaram no Egito. A gente não tem nada amargo aqui, é um pão gostoso, e o conselho tem a obrigação de fazer com que seja pão gostoso. A Constituição manda, o conselho tem que zelar para que sejam de boa qualidade. Então tem que ser um pão gostoso, tem que ser um vinho, um suco gostoso também. Por quê? Porque nós somos chamados a provar da beleza, da santidade, do sabor. E a gente lê o Salmo que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E o verbo provai ali é provai de saborear. Saboreiem e percebam que o Senhor é bom. Então, mais do que recordação, é trazer para a nossa boca e para o nosso paladar, para a nossa memória afetiva. E a gente sabe que a nossa memória afetiva para sabor é aquela muito mais forte do que a nossa memória de cabeça, a nossa memória de lembrar das coisas. Às vezes a gente sente um cheiro ou sente um gosto e lembra de coisas de anos para trás. Jesus foi muito sábio em fazer com que a gente se lembrasse da sua morte e da sua ressurreição com pão e com vinho, com comida de festa, com comida que é simples, que é cotidiana, que todo mundo consegue ter, mas ao mesmo tempo é aquela memória afetiva, especial. É uma memória que não é amarga. Ela foi amarga para Jesus na cruz, mas para nós ela é doce, para nós ela é saborosa. E Paulo vai falar dos efeitos disso no mundo espiritual, porque ele vai falar de entidades que queriam ver a humanidade destruída, por uma questão de justiça. Olha, a humanidade é podre, a humanidade peca o tempo todo, né? Esse povo precisa, né, que Deus passe a régua e acabe com tudo, né? E eles cobram essa justiça de Deus. Mas Paulo vai dizer, por meio de Jesus, Deus calou a boca de todo o mundo espiritual que reclamava essa justiça, algo que se reflete, por exemplo, no silêncio e na escuridão que se fazem na morte de Jesus, entre o meio-dia e as 3 da tarde, naquela fatídica sexta-feira santa. Então Jesus nos oferece liberdade ao nos convidar: tomai todos e comei, tomai todos e bebei.
Ele nos oferece a chance de renovar a nossa filiação, a nossa comunhão, o nosso perdão, renovar o perdão que Ele nos deu pelo seu sangue na cruz, todas as vezes que comemos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor. E finalmente, Jesus nos oferece liberdade para uma vida que aponta para Ele, os versos 16 e 17 que dizem: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Os sacramentos do batismo e da ceia nos oferecem uma liberdade de vida que é inédita em qualquer outro sistema de fé, em qualquer outra religião. O batismo e a ceia são meios de graça, são canais pelos quais o poder de Deus nos alcança. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus nos alcança. Em outras religiões, dependeria de nós realizarmos boas obras, realizarmos rituais complicados, ou nos sacrificarmos fisicamente, emocionalmente, financeiramente, para conseguir o favor e a atenção de Deus ou dos deuses. Mas nada do que a gente poderia fazer seria suficiente para zerar a nossa dívida com Deus. Quando Jesus nos conta a parábola do credor incompassivo, Ele está falando de nós. Vamos lembrar o que essa parábola diz? Certo homem devia para o seu rei milhões e milhões, uma dívida impagável. Aí o rei, na hora de acertar as contas, chama esse cara: e aí, como é que vai ser? Não, meu senhor, me perdoa, me dá um tempo, me dá um jeito, tem misericórdia de mim. E o rei tem misericórdia e perdoa essa dívida do devedor. E esse devedor perdoado, atravessando a rua, percebe que tinha um cara que devia para ele 10 cruzeiros, coisa pouca, ninharia, e chacoalhou esse cara, pegou ele pelo pescoço: e você vai me pagar, senão você vai preso. E todo mundo vendo essa história conta para o rei: olha, aquele que você perdoou milhões, não perdoou uma dívidazinha de R$10. E o rei chama esse cara de volta e diz: olha, e aí, você recebeu um perdão desse tamanho e não consegue perdoar esse pouquinho, você vai para a cadeia, pode esquecer o perdão que você ia receber. Jesus conta essa parábola para dizer que a gente tem que perdoar uns aos outros, e perdoar livremente, perdoar o que for, porque a nossa dívida era muito maior, a nossa dívida era impagável, a nossa dívida era milionária. Qualquer outra coisa que o outro fizer para nós é mixaria perto disso. Claro, a gente pode perdoar e não se colocar de novo na situação de ser machucado de novo, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que perdoar. A gente pode não se aproximar de novo, não ter amizade de novo, mas a gente é chamado a perdoar. Bom, os rituais que nós escolhemos praticar ou deixar de praticar, e que Paulo vai mencionar aí, a gente pode escolher fazer isso ou não conforme a nossa tradição, conforme a nossa teologia, conforme a nossa cultura, A gente obedece o calendário litúrgico ou não, O pastor prega pelo lecionário, prega em sequência, ou cada domingo ele traz um assunto diferente, São coisas que não importam no fim das contas. O que importa? Em última análise, importa que a nossa vida aponte para Cristo. Ele é essa realidade futura que essas coisas apontam. A nossa vida deve apontar para Cristo e para a nossa vida nele, por Ele e para Ele. E aquilo que não apontar para Cristo não cabe no nosso culto e não cabe na nossa vida. E ninguém, a não ser o próprio Deus, na sua palavra, pode nos impor a exigência que for. Se não foi Deus que mandou, aqui no Novo Testamento, não é para a gente não é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Concluindo, essa é a liberdade que Jesus nos oferece por meio dos sacramentos, por meio do batismo e da Santa Ceia. A liberdade da gente viver livre das imposições da carne que nos obrigava ao pecado, livres das acusações do pecado e livres para viver vidas que apontam para Jesus. Irmãos e irmãs, que hoje e sempre nós guardemos no nosso coração esse amor,
esse amor que traz liberdade, e que a gente faça da palavra de Deus, da oração e dos sacramentos. Nós façamos uso desses meios de graça para renovar os nossos corações, nos nossos corações a segurança e a certeza do perdão, a segurança de quem está em paz com Deus por meio de Jesus, e que gratos por isso nós vivamos vidas que apontam para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé. Hoje nós afirmamos a nossa fé nas palavras do artigo 33 da Confissão Belga, Confissão de 1559, Confissão da Igreja Reformada. Façamos juntos a uma só voz. Cremos que o nosso bom Deus, atento à nossa ignorância e fraqueza, instituiu os sacramentos a fim de nos selar suas promessas e nos conceder penhores da sua bondade e graça para conosco, e também alimentar e sustentar nossa fé. Ele acrescentou os sacramentos à palavra do Evangelho, para melhor apresentar aos nossos sentidos tanto o que ele nos declara por sua palavra, como o que ele opera em nossos corações. Assim, ele confirma a salvação de que nos fez participar, pois os sacramentos são sinais e selos visíveis de uma realidade interna e invisível. Através deles, Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, os sinais não são vãos nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles, e sem Ele nada seriam. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, instituiu, e que não são mais do que 2, o sacramento do batismo e o da Santa Ceia de Jesus Cristo. Amém. É isso que nós cremos a respeito dos sacramentos. Nós somos chamados também a exercitar nossa gratidão, restituindo à casa do tesouro os nossos dízimos, as nossas ofertas. Os irmãos que vieram preparados para isso podem consagrá-los enquanto cantamos que pelo sangue de Cristo nós somos tornados mais alvos que a neve. Hino número 98, alvo mais que a neve. Seja bendito
Amém. Os irmãos podem se sentar, nós vamos orar, consagrando ao serviço do Senhor dízimos, ofertas, também intercedendo pelos queridos que têm pedido as nossas orações. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tem dado o pão de cada dia, tem nos dado o trabalho com que sustentar os nossos lares, o Senhor tem nos dado a saúde, tem nos dado um teto sobre a cabeça e roupa com que nos vestirmos, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós no cotidiano e também nos tem dado, por meio do Teu cuidado, da Tua proteção, livramentos, muitos dos quais nós sequer tomamos conhecimento, ó Pai. Nós queremos Te dar graças agora pelos dízimos e ofertas que o Senhor nos permitiu consagrar ao Teu serviço e rogar que o Senhor multiplique esses recursos para que eles não venham a faltar aos irmãos que aqui dizimam e aqui ofertam, mas que o Senhor derrame sobre eles bênçãos sem medida e aumente ainda mais a generosidade em seus corações. Que o Senhor também multiplique esses recursos e conceda ao conselho, à mesa diaconal, a capacidade de bem administrá-los, de maneira que a Tua casa sempre tenha mantimento e que os necessitados encontrem em nós respostas às suas orações, por meio do nosso cuidado também para com eles, ó Pai. Nós queremos interceder, Senhor, em favor dos enfermos que têm rogado as nossas orações, queremos interceder em favor do Paulo Sérgio, da Durley, da Fátima, da Isabela, Senhor, queridos que estão passando por tratamentos de saúde, mais agressivos, menos agressivos, alguns deles tratando-se de câncer, ó Deus, que o Senhor se faça presente com eles e com suas famílias, que esse momento de adversidade, de enfermidade, seja ocasião de aproximá-los todos de Ti e que o Senhor conceda pelo poder do Teu Espírito a cura, para que também tenham motivos de ações de graças para contigo, ó Deus. Queremos pedir pelo Jair, que se prepara para um transplante de córnea, queremos pedir pelo seu Roberto Deboni, que também aguarda uma cirurgia, que o Senhor, ó Deus, cuide deles, que o Senhor prepare tudo aquilo que for necessário para que eles recebam o procedimento e assim, ó Deus, tenham a sua qualidade de vida melhorada, tenham a sua saúde restabelecida e que eles também tenham a oportunidade de dar glórias a Ti pela salvação. Ó Deus, queremos rogar ainda pela família da pequena Helena, que se encontra enlutada. Ó Deus, nós nos entristecemos com aqueles que se contristam, choramos com os que choram, ó Deus, e que nós possamos também ser o Teu abraço, a Tua presença amiga, que o Teu Espírito também se faça sentir junto a todos aqueles que amam a sua memória, ó Pai. Consola os corações de todos os familiares. Senhor, tudo isso nós pedimos e agradecemos, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e o Espírito Santo sejam toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor, sendo conduzidos pelo coro em mais um hino.
Digno é o Cordeiro que foi morto, e em memória dele nós nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor. Eu quero convidar o conselho à frente. Eu preciso lembrar os irmãos de que essa mesa não pertence à igreja presbiteriana, essa mesa não pertence a esta comunidade local apenas, mas essa mesa é do Senhor Jesus Cristo, e a ela são bem-vindos todos aqueles e aquelas que depositam nele a sua fé e a sua confiança. Se você ama a Jesus, você é convidado a dar testemunho da sua fé, participando do pão e participando do cálice. Hoje, por ser uma data especial no nosso calendário litúrgico, a nossa oração de consagração é responsiva, o texto será projetado. Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. Elevemos os corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e o nosso mais honroso dever darmos-te graças sempre e em toda parte, Senhor nosso Deus e Pai Santo, por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, em quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados e livre acesso à tua presença, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do seu sangue. Somos-te gratos ainda, ó Pai, pelo teu amor que nos é concedido por meio dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, pelos quais somos incorporados e conservados em ti, que é a videira verdadeira e fonte da vida eternal. Por isso unimos nossas vozes às hostes celestiais, aos anjos e arcanjos e aos nossos irmãos de todo tempo e lugar, que eternamente louvam a majestade da tua glória, cantando. Hoje era outro, vamos fazer a capela mesmo. Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Santo, 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 Santo é teu amor. Glória e majestade enchem terra e céus, ricas bênçãos manam do bondoso Deus. Santo és tu, Senhor, e bendito é Jesus Cristo, o qual, rendendo-se à sabedoria e misericórdia do teu amor, se fez obediente até a morte e morte de cruz, pelo que tu o exaltaste sobremaneira acima de toda a criação, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Louvamos-te, ó Pai, porque ao fazê-lo, o Senhor Jesus se fez o nosso perfeito e eterno sumo sacerdote, o qual, oferecendo-se a si mesmo, fez-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o inocente entregando-se em lugar dos culpados, pelo qual recebemos a tua misericórdia, o teu perdão e a tua paz. Graças te damos ainda, porque antes de se entregar por nós, o Senhor Jesus instituiu para nós e para o nosso bem este sacramento do pão e do vinho, em memória do seu sacrifício, o qual agora, obedientes, nos achegamos à tua santa mesa para celebrar. Cumpre, portanto, ó Deus, a tua bendita palavra, e envia sobre nós e sobre essas suas dádivas do pão e do vinho, porção renovada do teu Santo Espírito, para que sejam para nós outros a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver enceado, tomou o Senhor também o cálice, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este é o mistério da nossa fé.
e o motivo da nossa viva esperança. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. E confiados nesta fé, oramos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, agora e para sempre. Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia como temos feito de costume, os elementos serão distribuídos. Você que vai participar, permaneça de pé, receba o pão, receba o cálice, aí você pode se sentar e aguardar para que nós possamos cear juntos, representando assim a unidade do corpo de Cristo. Enquanto os elementos são distribuídos, nós cantamos o hino que está na nossa liturgia. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Oremos uma vez mais, dando graças a Deus por este momento e pelo sacramento. Presbítera Valéria. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esses momentos, ó Pai, onde o Senhor demonstra o seu verdadeiro amor para conosco, ó Pai. Obrigado por esse momento, pelo que significa, ó Pai, porque nesse momento nós nos achegamos até Ti, ó Pai. Obrigado pela Tua morte, pelos nossos pecados levados, ó Pai, nessa cruz, ó Pai. Obrigado pelo imenso amor para com nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Texto que nos despede da casa do Senhor nessa noite, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, Evangelho deste domingo. Assim nos diz. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Todos somos Bartimeu. Todos éramos cegos e mendigos jogados pelo caminho, e Ele teve misericórdia de nós, embora nós não merecêssemos nada e Ele não tivesse nada a ganhar em nos ajudar. Mas essa é a graça do Senhor Jesus. Vá, pois sua fé o curou. Que nós alegremente sigamos a Jesus pelo caminho. Fiquemos de pé. A bênção hoje também é responsiva. O Senhor esteja convosco. Recebei a bênção. Que o amor de Deus Pai, que por meio de Jesus nos adotou como seus filhos e nos fez povo da sua aliança, nos preencha e nos faça transbordar no testemunho da proclamação e das boas obras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, noivo e cabeça da igreja, nos preserve fiéis na confissão do seu nome, até que Ele volte para fazer novas todas as coisas. Que a comunhão, o poder e a direção do Espírito Santo nos fortaleça em unidade uns com os outros e com Deus, para que possamos cumprir a missão que Ele nos confia. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça hoje e para todos sempre.
Podem se sentar. Quero agradecer a presença de todos, também os irmãos que nos acompanham pela transmissão. Deus os abençoe. Avisos: ensaio do coro amanhã, 7h30, normalmente. Continuamos nos preparando para a cantata de Natal junto com o coral do presbitério. Próximo domingo, escola dominical, às 9h da manhã, a gente continua aqui na sala dos adultos, estudando o Evangelho de João, nosso curso de introdução e análise do Novo Testamento. Continuamos então no Evangelho de João. Começamos com um café e temos atividade para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes também, são bem-vindos. Vamos participar, vamos movimentar a nossa escola dominical. Oração nos lares, o nosso próximo encontro será no dia 8 de novembro, então se você deseja receber a igreja no seu lar, receber a nossa reunião de oração, para a gente orar juntos na sua casa, você fale com a diaconia. Culto dos sinos, a gente já teve um e a gente quer continuar com essa prática. Nós temos mais irmãos que desejam render graças a Deus, que têm curas para relatar, porque tem um testemunho a dar da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Então, nosso próximo culto dos sinos, no dia 23, sábado, às 19h30. Nós também queremos agitar, no dia 28 de novembro, é uma quinta-feira, Dia Nacional de Ação de Graças, e justamente por ser este dia, nós vamos fazer um culto das primícias, Se o culto dos sinos tem essa ideia de ser um culto específico de ação de graças pela cura, o culto das primícias é uma ação de graças em geral. Se você tem qualquer outra coisa a agradecer, a testemunhar, você é convidado a vir e fazer isso no culto das primícias também. É uma prática da igreja ter uma oferta especial no culto das primícias também. Se você se sentiu abençoado por Deus ao longo desse ano, se você tiver a oportunidade de separar uma oferta especial para consagrar o Senhor nesse dia, também é importante. E, já que é uma tradição que a gente herdou dos missionários americanos, a ação de graças lá nos Estados Unidos é a ocasião da família se juntar e fazer um jantarzão, então a gente quer fazer isso também. Então, um culto de ação de graças seguido de um jantar comunitário nosso, a diaconia vai nos ajudar a organizar o que cada um traz para ficar tranquilo para todo mundo poder participar. Então, se você deseja participar, você já vai avisando a diaconia. Culto de ação de graças, culto de primícias, dia de ação de graças no dia 28 de novembro. Esses são os nossos avisos, queridos irmãos e irmãs. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.